abra a sua Bíblia, aí João, livro de João, capítulo 17, nós vamos ver aí o verso 11 e depois vamos ver o verso 20, dá os dois versos aí primeiramente, só para que possamos fazer aqui uma breve introdução aqui da palavra do Senhor. O Senhor, Ele fala realmente com cada um de nós, e nós precisamos ficar o tempo inteiro realmente atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Então, todas as vezes nós vamos assim, dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, preciso conhecer a Tua palavra, Senhor. Eu lembro, semana retrasada, sexta-feira retrasada, nós falávamos na serva, né, da importância de chegarmos mais perto do Senhor, e três coisas que foi falado que eu achei muito interessante. Uma pessoa disse que nós precisamos, para chegarmos mais perto de Jesus, nós precisamos estar em contato com a palavra dele. A outra pessoa falou que nós precisamos estar em contato com a palavra dele, mas nós também precisamos meditar nessa palavra, não apenas ler, não apenas ouvir, mas nós precisamos meditar na palavra. Uma vez que nós entramos em contato com a palavra, uma vez que essa palavra nós meditamos nela, aí agora nós precisamos o quê? O outro irmão disse: nós precisamos colocar em prática. Então nós ouvimos a palavra, nós processamos essa palavra. No domingo passado até usei a palavra ruminar, né? Então nós processamos essa palavra e colocamos essa palavra em prática. E uma vez que nós guardamos essa palavra no nosso coração, aí nós podemos fazer o quê? Orar, né? Falar com o Senhor, declarar a palavra do Senhor a nosso favor. E o verso aqui de João, capítulo 17, verso 11, Jesus orando ali pelos discípulos, orando, falando com o Pai, ele diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me devem, para que sejam um assim como nós. Então Jesus, orando ao Pai, falando com o Pai, falou assim: Pai, eu estou indo, eu vou voltar a estar com o Senhor, mas aqueles que o Senhor me deu, está ficando. E Jesus então intercede pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que pudesse estar guardando aqueles que o Senhor já havia dado a ele. Olha só agora o verso 20. Alguém pode dizer assim: mas Jesus estava orando pelos discípulos, pelos seus 12. Mas no verso 20, nós trazemos essa palavra para mim, né, para a igreja, para você, para cada um de nós. Eu não rogo somente por estes, porque Jesus estava com os seus 12 naquele momento. Ele falou: eu não rogo só por isso. O interessante é que eu falei os 12, mas ele estava com os 11. E porque um já havia traído, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós temos muitos ensinamentos aqui, mas aqui a gente vê que a palavra do Senhor é quem vai nos fazer crer em Jesus. Olha só, eu não rogo somente por isso, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós só vamos crer em Jesus somente através da palavra de Deus. Não tem o que. Irmãos, nós estamos num tempo onde as pessoas estão usando de vários artifícios para que as pessoas possam ser membros de igrejas, vários artifícios para que as pessoas possam estar no meio da igreja. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, uma igreja autêntica, genuína,
nunca podemos perder a essência. A essência é a palavra. O alicerce é a palavra, porque essa palavra é que vai fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Eu posso trazer aqui uma palavra boa, uma palavra que vai fazer com que as pessoas se sintam bem, uma palavra que vai trazer ânimo, trazer um monte de coisa, mas se não for palavra de Deus, não vai fazer com que as pessoas mudem de vida, não vai fazer com que haja transformação, não vai fazer que haja arrependimento, não vai fazer que haja mudança para a salvação. Paulo, ele escreveu aos Coríntios, ele fala dessa transformação, dessa mudança, desse arrependimento para a salvação. Sem essa mudança de ideia, arrependimento é mudança de ideia. Sem essa mudança, é impossível que as pessoas venham se arrepender. Sem a palavra de Deus é impossível. Então, uma vez que nós lemos a palavra do Senhor, uma vez que nós cremos nessa palavra, nós temos que não levar essa palavra à morte. E é por isso, irmãos, que nós estamos no ano da frutificação. É ano de gerar frutos. O próprio Jesus falou que não foi eu e você quem o escolheu. Foi o Senhor quem nos escolheu. Foi Ele. Um pouco atrás, no capítulo 15, verso 16, 15 e 16. Olha aí. 15 e 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Para que nossos frutos possam permanecer, nós vamos pregar a palavra. Nós estamos em uma grande campanha ali nas selvas, amanhã, 20 horas, os homens encontram comigo aqui na igreja. Cadê os homens? Levanta a mão dos homens aqui. Alex, tem uma mão aqui? Os homens, levanta a mão aí, por favor. Os homens aí, isso. Alex está com a mãozinha muito baixinha aqui também, né? Mas os homens aí amanhã, 20 horas comigo, tá? Nós vamos falar um pouquinho da nossa casa de paz. Vamos estar com alguns líderes aí reunidos durante a semana também para falar a respeito disso, porque é um ano que nós vamos produzir muitos frutos. E os frutos nós vamos produzir, como diz a palavra, será um fruto fiel para a glória do Senhor. Nós vamos levar a palavra do Senhor avante, nós vamos realmente falar o que o Senhor nos manda falar. E a palavra, então, olhando para esses 3 versos que eu li aqui, a gente entende que o Senhor foi Ele quem nos escolheu. Repita comigo: eu fui escolhido pelo Senhor. Somos privilegiados, somos. O Senhor, no meio de milhões de pessoas, ou melhor, bilhões, né? Ele nos achou. Olha só. Eu lembro de uma pregação que eu fiz um tempo atrás, nós fomos achados pelo Senhor. Meio tanto de gente nós fomos achados, irmão, nós somos especiais para o Senhor. Não sei o que a gente tem. Só sei que nós somos agraciados pelo Senhor. Porque ninguém dentro de nós merecemos nada. Dentro de nós merecemos. Não de nós somos merecedores de ser escolhidos, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor nos achou no meio de uma multidão, o Senhor nos achou. Eu quero falar aqui de 3 personagens que foram escolhidos pelo Senhor. Foram achados pelo Senhor. Eu não tinha colocado essa palavra, eu tinha escolhidos aqui, né? Então o Paulo vai colocar na edição lá, né? Escolhidos por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Ano passado eu arrumei um título que eu falei, não sei o que eu falei aqui, mas eu quero falar, você não sabe sobre. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Na nossa casa de paz, no domingo passado, nós vamos notar que muitas mensagens minhas aqui deste mês vai ser sobre a casa de paz. Aliás, é do mês inteiro. Não vou falar igualzinho está lá na casa de paz. Quando é uma pregação, eu vou citar outras coisas aqui. Domingo passado eu falei sobre a paz que o Senhor Jesus traz para a nossa casa.
Então, a primeira lição da casa de paz: se alguém convidar você e quer fazer um estudo da casa de paz com você, você fala assim: amém, eu quero. Fica lá de cara, tem que ser bem rapidão, assim, né? O Pedro Branco, agora há pouco, o Pedro Branco vai fazer uma visita para você essa semana, né? É sobre a casa de paz, eu vou fazer uma casa de paz com você. Conversamos essa semana em nome de Jesus. É uma coisa maravilhosa, Deus, Jesus na nossa casa. Que coisa melhor que isso? Que a presença melhor? Tem gente que quer a presença de gente famosa, de gente que tem muito dinheiro. E a presença de Jesus na nossa casa. Se a presença de Jesus na nossa casa, tem muito isso. Tem uma história, a segunda lição fala de um homem chamado Zaqueu. Eu já preguei sobre Zaqueu aqui. E no meio de uma multidão, a palavra, o Senhor sempre quando fala que Jesus chegava numa cidade, aquela multidão chegava com ele, apertando Jesus, olha aquele monte de gente. Mas certo dia Jesus chega numa cidade e aquela multidão, do mesmo jeito, um homem pequenininho, disse que era um pastorezinho, era um homem pequeno, ele subiu numa árvore. Ele falou assim: eu quero conhecer Jesus. E Jesus, no meio daquele tanto de gente andando com ele, apertando ele ali, e está ali caminhando assim, ele chega e fala: Zaqueu, Jesus sabe quem nós somos, sabe quem você é, sabe quem eu sou, ele sabe tudo de nós. Ele fala assim: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Olha para mim, Lucas 19, verso 15, se não me engano. Sim. Lucas 19, 5 e 6. Demorando para a minha vida. É isso mesmo, 5 e 6. Olha lá. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Olha só essa expressão que é maravilhosa. É algo urgente. Ei, desce daí. Não, desce depressa. É uma urgência. Porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha vocês, olha só a reação. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Desce depressa. Zaqueu, apressando-se. Consigo entender o seguinte: é que quando o Senhor escolhe alguém, essa pessoa escolhida precisa ter uma reação rápida. Não pode ser uma reação lenta. Tem gente que fala assim, você conversa com ela, você nota que a pessoa tem uma necessidade de Jesus, ela tem uma necessidade de ter a presença de Deus dentro da casa dela. Você sabe disso. Aí você conversa com a pessoa e tal, você faz um convite a ela, você fala de Jesus, e quando você pega uma reação da pessoa, você quer ver alguma reação, você vou ver. Qualquer dia desse, não, deixa, qualquer dia desse eu te chamo você lá em casa, nós conversamos na casa de paz. Não, qualquer dia desse aí, a gente, qualquer dia desse aí eu leio aquele texto que você me falou. Qualquer dia desse eu vou lá na igreja, está me convidando há algum tempo, mas qualquer dia desse eu vou. Esse qualquer dia desse faz com que as pessoas digam assim: Jesus não é minha prioridade. Deus não é minha prioridade. Irmãos, Deus, quando nos escolhe, Ele precisa olhar para mim e para você e ver que Ele é a minha prioridade. Ele precisa ver que você é a prioridade dele. Cadê o maninho? Essa semana eu começo na sua casa também, cadê o quarto? Ok? Não, mais um convite aceito. Vou levar um comigo. Certo? Bora comigo? Certo, pronto, eu e o Sérgio na sua casa. Pronto, glória a Deus. Irmãos, a prontidão, estou pronto a ouvir, estou pronto para fazer. Peguei dois exemplos aqui, um exemplo para fazer e um exemplo. Dois exemplos, um para receber e outro para oferecer. Não tem medo, não, não acho que a pessoa pode falar, não.
Irmãos, o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para uma grande obra. Você pode fazer, eu vou ver daqui a pouco, não tem que dizer daqui a pouco, não. Jesus, quando chama de espera, é o seguinte, Senhor, espera um pouquinho que eu vou enterrar meu pai. Ei, espera um pouquinho, eu tenho que resolver um negócio ali. Não tem que resolver um negócio ali. Não tem para ver um negócio ali. Ou vai ou vai. Quando a gente vê o profeta Elias, quando chega perto do profeta Eliseu não era profeta ainda. Escolhi você, vamos? Vou ver o que eu vou fazer. Não, pegou o arado, que ele estava arando na terra, já quebrou aquele arado todinho ali, já botou fogo nele, pegou os bois, já matou os bois, botou lá para assar, comeram, cozinharam, sei lá o que fizeram lá, sei que comeram aquele negócio, foi embora, para nem olhar para trás, para ver se o rio, botou fogo na ponte, para não correr o risco de olhar para trás. Jesus fala o seguinte, que quem é chamado é para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Vai agora, o Senhor está chamando você. Se o Senhor está chamando você, aceita logo e pronto. Não deixa para depois, não. Não deixa para depois. Se o Senhor chamou para você para alguma obra específica, chamou você para uma liderança, chamou para você para um conselho com Ele, para uma aliança com Ele, aceita logo e pronto. Não deixe para depois. E até as mudanças na nossa vida, irmão, precisam ser mudanças rápidas. Não pode ser mudança devagarzinho. Sabe, às vezes a gente vê outros processos de algumas pessoas, um processo rápido, mas você vê outro processo lento. Sabe que olha dois exemplos de um processo rápido. Paulo estava numa prisão, ele e Silas, estavam louvando, estavam cantando, falando de Jesus, e de repente, naquele momento, tremeu tudo. E aquele guarda ali da prisão, ele vendo que todo mundo tinha sido solto, ele falou assim: agora eu vou morrer. Se todo mundo for embora, eu vou morrer. Então para, está todo mundo aqui, não precisa se matar não. E interessante, naquela mesma noite, Paulo e Silas batizaram aquele homem, não só ele, mas com toda a sua casa, a sua família, naquela mesma madrugada. Porque era por volta de meia-noite que aconteceu o ocorrido. Até que eles ali, lavou as feridas de Paulo, de Silas, levou para casa, e aquela coisa toda, acordou todo mundo. Tem uma novidade para vocês, escuta aqui. Havia na cultura, a pessoa não morava, coloca no mesmo quintal, morava a família inteira. Agora vocês imaginam a cena. Paulo chega, Paulo e Silas, junto com aquele carcereiro, o carcereiro já mais de meia-noite, já na madrugada, acorda mulher, acorda os filhos, acorda todo mundo que estava em volta da casa, que morava em volta, acorda todo mundo, escuta o que eles vão, escuta o que esses homens têm para falar para vocês. E naquela mesma madrugada, Paulo e Silas batizam todos eles. Urgência das pessoas ao ouvir a palavra do Senhor, tomar uma decisão. Tinha uma mulher na beira do rio lavando roupa, mas um monte de mulheres. E Paulo vai para lá para pregar. E quando chega lá, Lídia escuta aquela palavra e ela crê. E naquele mesmo instante, Paulo batiza aquela mulher. Mas aquela mulher sabia o que estava fazendo, tomando uma decisão na vida dela. Decisão rápida. De hoje em diante eu quero morrer para o mundo, eu quero nascer para Cristo. A mesma decisão que o carcereiro fez, decisão rápida. É a mesma decisão que Zaqueu teve. Desce logo, Zaqueu, desce logo, que eu vou para a tua casa. Zaqueu rapidamente desce daquela árvore ali e ele vai para casa. Jesus, no texto não fala o que Jesus ensina para ele, mas Jesus
4 vezes mais, e tem mais, eu tenho muito dinheiro, é metade que eu tenho lá nos pobres. O que o Marcos estava falando na beira do culto? Irmãos, ser rápido nas decisões, está atento ao que o Senhor está falando com você, fica deixando para depois, você esquece. Não sei por que Deus falou comigo semana passada, era uma coisa boa, mas ele não é mais. Perdeu a oportunidade, se não lembra mais, perdeu a oportunidade. Então nós vamos estar atentos ao que o Senhor está falando conosco. Então, se Jesus escolheu você, é na hora, seja pronto, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a fala de Isaías quando Deus fala com ele. Então nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando para nós, ao que o Senhor está ensinando para nós. Nós vamos o tempo inteiro, nós temos que estar atentos. Outro personagem é Pedro. Pedro, ele pronto o tempo inteiro, porque é médico. Jesus falou assim: ó, vocês vão me deixar, vão me prender. Aí Pedro com a espada na mão, o quê? De jeito nenhum, jamais vou deixar um negócio desse acontecer. Tá. Jesus falou: não, ainda hoje vai me pegar 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante. Eu? E quando vem o soldado, vem aquelas pessoas, Pedro arranca a espada e tá, e corta a orelha de um. Ele estava pronto mesmo. Só que, de repente, gente que Jesus falou, ele nega Jesus uma vez, ele nega Jesus 2 vezes, e ele nega Jesus 3 vezes. Mateus descreve essa cena, Lucas descreve essa cena, e também João descreve. Porém, Lucas descreve de uma forma interessante. O único que descreve assim, ele fala que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, os olhares de Jesus e de Pedro se cruzam. Lucas vai dizer que Jesus olha para Pedro olha para Jesus, e naquele mesmo instante, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia dito a ele: você me negará 3 vezes. E o que ele sai? Ele sai triste. A palavra de Deus diz que ele sai e vai chorar copiosamente. Era um choro, sabe, de tristeza. O que eu fui fazer? E depois nós vamos ver uma cena muito interessante lá em João capítulo 21. Jesus, ele andando lá na praia, os discípulos pescando. Se você olhar, tudo aquilo ali era para Jesus falar com Pedro. Novamente eles não tinham pescado nada à noite, não estava pegando nada. Jesus falou: joga para o lado. Eles jogam uma quantidade enorme de peixe. Opa, ei, eu já vi esse filme antes. Então você vê alguma coisa, eu já vi essa cena antes. O que Pedro fala? É o mestre. Tipo na água. Quando eles chegam lá, vocês não vão para comer peixe. Chegou lá, o peixe já estava assado, o pãozinho já estava no jeito. E os discípulos tudo quietinho. Eles comem. Mas Jesus tinha algo para tratar com uma pessoa, com Pedro. Pedro tinha ficado triste, ficado abatido com aquela cena. Mas o Senhor Jesus, ele é tão especial com a gente, que ele traz libertação para nós. Assim como ele trouxe libertação para Zaqueu, ele trouxe libertação para Pedro. O salmista disse: Senhor, tira minha alma do cálice. Existem coisas, irmãos, eu creio que se não todo mundo, pela uma grande maioria, nós temos alguma coisa lá no nosso passado que nós não gostaríamos de ter feito. Tem um negócio lá que, mas tem coisa de 20, 30 anos, 40 anos, você
Será que é só eu ou tem mais alguém aqui? Tem alguma coisa que a gente fez, falou, sei lá, alguma coisa que você pudesse voltar lá atrás e apagar, nem se apagar essa memória, pelo menos. Que coisa chata. Eu não poderia ter falado aquilo para a pessoa. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter dado um abraço. Eu poderia ter falado algo. Eu não deveria ter dito aquilo. Não tem como consertar mais. Passou, passado. Mas não. Jesus vai. Pedro, chega pertinho de mim. Ele chega. É assim: Pedro, tu me amas? Só lembro. Parece uma frase comum. A gente vê na televisão, a gente vê, né? Você me ama? Aquela pergunta, principalmente de namorado para namorada, né? Tu me ama? Mas era algo muito mais, porque no grego, a palavra que Jesus falou, amor, é uma palavra, não é a palavra filhos, amigo, ou a palavra eros, de uma pessoa, de um homem para uma mulher para um homem, mas o amor de Deus. E ele pergunta: você me ama? Mas o amor de Deus. E Pedro responde para ele: sim, te amo. Só que quando Pedro responde, ele responde com a palavra filhos, que é amigo. Eu te amo como amigo. Jesus pergunta pela segunda vez a mesma coisa. Tu me amas? No capítulo 21, coloca para mim o verso 15. Não, 21. 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? A expressão de você dizer o passado dessa pessoa, lembra lá, no capítulo 1 de João, quando Pedro vem até Jesus, ele fala assim: eu conheço você, você é o Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele estava dizendo que conhecia Pedro, conhecia o passado dele e sabia o futuro dele também. Quando Jesus fala assim, quando ele usa novamente essa expressão, Simão, filho de Jonas, eu conheço o seu passado. A maioria das vezes, quando você nota isso na Bíblia, falando uma expressão anterior, é que Deus está querendo lembrar algo. Deus, quando fala para Jacó, ele fala Jacó. Quando ele fala de Jacó, ele fala assim, ele lembra de Abraão, e lembra de quem? Do seu pai Isaac. A bênção que eu estou te dando é a mesma bênção de Abraão e de Isaac. Deus sempre recorda as pessoas lá do passado. Lembra como eu abençoei seu avô? Lembra como eu abençoei o seu pai? Eu vou abençoar você igual você. E agora ele fala assim, Simão, filho de Jonas, ao passado. Ama-me mais que esses? Este não é amor filhos, nem amor eros, é chamado mesmo com amor, o amor de Deus. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E essa palavra amo, filhos.
apacenta os meus cordeiros. Jesus havia escolhido Pedro para apacentar as suas ovelhas. No meio de tanta gente, havia um pedido especial para Pedro. Eles tinham voltado para pescar. Jesus havia morrido. Vamos pescar. Jesus falou assim: vamos voltar para apacentar? Não foi para isso que eu chamei você. Eu chamei você para ser pescador. Chamei você para ser pescador de homens. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse, segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Novamente, amor de amigo e não amor de Deus, como Jesus havia perguntado para ele: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Independente se João não conseguia amar Jesus do jeito que Jesus estava perguntando para ele, mas a ordem foi a mesma: apacenta as minhas ovelhas. Ele foi escolhido, assim como Deus escolhe muita gente. Se o Senhor chama você para um trabalho especial, no meio dos 12, Jesus estava chamando Pedro para algo especial. E era algo que ele, olhando para ele, não era capaz. Sabe por quê? Porque eram homens indoutos, eram homens iletrados, eram homens que não tinham conhecimento, eram homens que não tinham, nem conhecimento, vamos colocar assim, que poderia destacá-lo em meio a multidões, em meio a pessoas, para serem reconhecidos. Tanto que quando o Senhor usa Pedro ali, Atos 2, ele vai falar para aquela multidão, um dos questionamentos daqueles grandes homens ali, era assim: mas peraí, esses homens, eles não são homens iletrados, homens indoutos, como eles conseguem falar desse jeito? Quando o Senhor nos escolhe, você pode ter certeza que tudo aquilo que nós necessitamos para desempenhar a obra que o Senhor está nos colocando à mão, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai nos capacitar. Ele vai. Você pode ter certeza disso. Não tenha medo, não tenha medo de forma alguma. Às vezes nós temos medo de alguma coisa, o Senhor está nos mandando fazer alguma coisa e nós temos medo de dar o passo seguinte. Nós não podemos ter medo. O inimigo trabalha com medo, com o nosso medo. Ele aponta medo para a gente, ele faz com que nós tenhamos medo de dar o próximo passo. E se eu der o próximo passo, o que vai acontecer? Eu vou cair. E nós olhamos para a nossa razão e vê realmente que não tem jeito de dar o próximo passo. Mas nós cantamos Deus poderoso. Pela fé. É pela fé, mas eu sei que eu não posso dar o próximo passo, eu sei que eu vou cair. A minha razão está dizendo que não tem lógica. Mas para muitas coisas que não tem lógica, Deus está dizendo: meu passo, eu que vou sustentar você pela mão. É pessoas que olham e falam assim: olha, não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, a minha filha não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, a minha empresa não tem mais jeito, meu casamento não tem mais jeito, isso não tem mais jeito, aquilo não tem mais jeito. O Senhor fala para nós: dá mais um passo. Eu sei que você não está conseguindo ver solução para esse problema, mas dê o próximo passo. Outro personagem interessante a gente vai ver lá em Lucas. Lucas capítulo 22. 22 não, é João. Vou botar o livro de João para mais tarde ver. João capítulo 5. Deixa eu achar aqui. 5 verso
também. 5 e 6. Não, 5 e 6. Vamos pegar esses dois versos aí. Eu coloquei aqui que Jesus escolheu Zaqueu para salvá-lo. Jesus escolheu Pedro para dar uma grande obra nas mãos dele, colocar uma grande obra na mão dele. E agora vai escolher um homem que estava doente. Mas o interessante é que a Bíblia diz aqui, estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então, se você for olhar um pouquinho mais no verso 3, diz assim, que havia uma grande multidão de enfermos no lugar onde Jesus chegou. Jesus chegou no lugar, e aí havia uma multidão, aliás, não uma multidão, uma grande multidão. 3 pisos, 3 alpinos, gente doente, enfermo de tudo quanto é jeito. E eles estavam ali aglomerados. E quando ele estava aquela multidão tudo junto ali, Jesus chega e vai passando. Havia muita gente, uma grande multidão. Mas naquele dia, Jesus chega de frente a uma pessoa, e Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Palavrinha, só uma frasezinha. Porque existem pessoas que não têm condição de chegar até Jesus. Tem gente que, esse homem nunca tinha visto Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, pastor, como é que você sabe? É porque depois foram perguntar para ele: quem foi que te curou? Não sei. Não conheço. Depois Jesus conversa com ele pergunta para ele, assim, quem foi que te curou? Foi Jesus. Jesus foi perto depois, mas ele não conhecia Jesus. Foi diferente daquele leproso que no meio da estrada parou, sabia que Jesus ia passar pela estrada, e ele falou assim: vou ficar aqui. Quando Jesus passa pela estrada, ele falou assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus falou assim: eu quero. Mas nesse caso, esse homem não conhecia Jesus, esse homem não sabia que Jesus tinha esse poder para isso. E ele questiona Jesus, falando: estou aqui há tanto tempo, e toda vez fica água agitada, ninguém vai me ajudar. E aí vem as desculpas. Falava com os irmãos lá na nossa casa de paz essa semana. A gente, às vezes, tem pessoas, se nós resolvermos o problema dela, elas vão com a gente. Porque a desculpa que a pessoa tem de ser infeliz, é a desculpa que a pessoa tem do fracasso dela, é a desculpa porque as coisas dão errado, é a desculpa da preguiça dela, é um monte de coisa. Aí se você resolve o problema, ela vai falar o que mais? Tem mais jeito. Eu não saio para trabalhar porque tem um leão lá fora. Você mata o leão e fala: rapaz, você matou o leão. E agora? Mataram o leão, eu vou fazer o que agora? Não, tem um rato lá fora. Desse jeito. E aquele homem se depara com Jesus que o escolheu em meio a uma grande multidão. E a ordem de Jesus é: toma a tua cama e anda. Toma o teu leito e anda. Se aqueles, os grandes lá do tempo, os fariseus estivessem do lado, falando assim: não faça isso, hoje é sábado. Não pode, larga essa cama aí. Continua deitadinho nela. Segunda-feira, amanhã, terça, quarta, hoje não. Ainda bem que os fariseus não estavam lá, ainda bem. E aquele homem pega a caminha dele, e vai embora. Aí o fariseu para no meio do caminho: o que você está fazendo? Está com minha cama. Não pode. De sábado, não pode carregar a cama. Aquele que te curou falou que eu vou botar essa cama nas costas, eu vou com ela aqui. Tem um monte de gente falando para nós o que pode, o que não pode.
Tem um tanto de gente na internet, tem um tanto de gente escrevendo livro, tem um tanto de gente cochichando na sua vida o que pode e o que não pode. Sabe o que pode? O que Jesus fala que pode. Sabe o que não pode? O que Jesus fala que não pode. Acabou. Só isso. Se Jesus falar que não pode, não pode. Se Jesus falar que pode, pode. Mas como é que eu sei? É que a partir do momento que um monte de Zaqueu levanta a mão e fala: Senhor, de hoje em diante, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu, quando Ele subisse aos céus, Ele viria, Ele vem sobre a vida dessa pessoa, e ela começa a ditar a vida dessa pessoa, começa a conduzir a vida dessa pessoa, porque o próprio Senhor Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, Ele sim convenceria o homem do pecado, do juízo, da justiça. Gente, o Espírito Santo Ele faz isso com a gente. Tem coisa que tem um monte de gente que faz, mas quando você vai fazer, o Espírito Santo fala assim: não faça. Tem um monte de gente fazendo, tem um monte de gente vestindo esse tipo de roupa, tem um monte de gente usando essas palavras, tem um monte de gente que faz assim, tem um monte de gente que fala assim, que faz assado, tem um monte de gente, mas o Senhor falou para você não fazer, não vestir, não falar, não incluir, não vá, não faça, não vista, não diga nada. Porque o Espírito Santo falou para você não fazer. Ah, mas por que um monte de gente faz? Mas você não. Não é para você fazer. Mas é pecado que os outros estão fazendo com você? Não sei se o Senhor falou para eles, mas para mim falou. E é bastante para mim ter falado. Entende, irmãos? Tem coisa que Deus vai falar comigo que Ele não vai falar com vocês. De repente Deus vai falar algo com vocês e não vai falar comigo. Mas tem coisa que é para cada um de nós. Que está escrito aqui, ó, não tem como você escolher, não. O que está escrito aqui é para mim e para você, não tem acordo. Não tem acordo, gente. Agora tem coisas pessoais que o Senhor nos pede para fazer. Vai ter roupa que um monte de gente usa, mas toda vez que você se deparar com o espelho, o Espírito Santo vai falar assim para você: vai trocar de roupa. Suma com essa roupa que o guarda-roupa vai falar para alguns. Está vendo esse tipo de palavra que você está falando aí? Nunca mais quero você usando essas palavras. Nunca mais quero você usando essas palavras. É uma palavra que eu não gosto de. Nem de ouvir essa palavra. Desde criança, eu aprendi com meus pais, primeiramente, mas toda vez que, de repente, se eu pensasse em falar, eu sentia o Senhor falando para mim: não fala. Tem palavras que a gente não precisa usar. Tem atitudes nossas que nós não precisamos fazer de forma alguma. Sabe por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Ser escolhidos por Deus. Coloquei aqui: escolhidos para a salvação. Para o Paulo falar: e veio até nós todos aqueles que estavam separados para a salvação. Ser escolhidos por Deus para uma obra específica. De repente, essa obra específica seja pregar para aquela pessoa que trabalha no seu lar, não sei qual é a obra específica. Aí é o tipo de coisa que o Espírito Santo fala com cada um de nós. Talvez não tenha escrito aqui, talvez produzir fruto, ele fala para a gente evangelizar, ele fala para a gente para fazer um monte de coisa. Mas de repente, Senhor, fala com esse aí. Fala com esse aí. Aí você tem que parar tudo que você está fazendo e ir lá fazer. Mas se alguém não cai para outro, é para você. Aí se você ficar fazendo corpo mole, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar o outro para falar. E aquela pessoa vai aceitar Jesus, aquela pessoa vai ser curada, aquela pessoa vai ser liberta, e não foi você que ele usou. Usou, perdeu a oportunidade. Deus escolheu você. Você perdeu a oportunidade. Deus vai usar outra. Sabe por que vai usar outra? É porque o Senhor é misericordioso com aquela pessoa. O
O Senhor escolheu aquela outra pessoa. E só escolheu você para que você seja canal na vida daquela pessoa. Deus não vai deixar de fazer a obra porque você não quis. Deus não vai deixar de fazer a obra porque você ficou cochilando, deixando para depois. É prontamente agora, é rapidamente, desce depressa. Então muitas coisas que o Senhor quer de nós. Irmãos, precisa ser na hora. Levanta, toma o teu leito e anda. É na hora. Jesus não falou o seguinte, ó, quando for amanhã, hoje é sábado, né? Não pode, né? Aí é amanhã. Aí você levanta do seu leito aí e pode ir para casa. É agora, levanta agora aí. Quando João e Pedro, eles foram para o templo. E eles, lá na Porta Formosa, lá havia um homem sentado lá, santo também, todo conhecia ele. Todo conhecia ele. Todo ele ficava pedindo esmola, pedindo dinheiro, podia trabalhar. E de repente os dois andando, aquele homem estende a mão. Não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Se o texto só parasse aí, já seria ó, legal, né? Mas diz que foi estendida uma mão direita, e ele, firmando os seus pés, se colocou em pé, e logo saiu pulando, foi embora para casa, entrou no templo, glorificando a Deus. Nos mostra, irmãos, esse imediatismo. É o agora, vamos embora, é agora, vamos tomar decisão, é para hoje, para agora. Manda depois. Amanhã pode ser tarde. O vídeo passa um tempo dessa praia aqui na mesa. O que temos que fazer, passamos hoje. Porque amanhã pode não dar mais tempo. Tudo que precisamos fazer, vamos fazer logo. O próprio Senhor falou, olha, andem enquanto é dia, que vai chegar a noite, em que nós não podemos fazer mais nada. E todas as vezes que a gente olha a palavra de Deus, vendo alguma coisa do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 28, está diante de você a bênção e a maldição, escolhe. Era desse jeito. A palavra de Deus desse jeito. Está diante de você. Está diante de você. Porque você foi escolhido. Você foi escolhida. Então está diante de você. O que você quer? O que você quer? Porque o Senhor já te escolheu. Só basta eu e você nos levantar e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E precisamos fazer como Zaqueu, descer apressadamente, fazer o que precisa fazer apressadamente. E aí, ó, vai dar tudo. Vamos colocar a ideia. Que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Jesus falou algo com você nesta noite. O que o Senhor falou com você nesta noite? Nós pedimos, antes de começar a trazer a palavra, é que o Espírito Santo pudesse falar com cada um de nós. O Espírito Santo trazer entendimento para nós. E o Espírito Santo está trazendo entendimento para você. Eu não sei o que o Senhor está falando ao seu coração agora. Que conserto você precisa fazer. Eu não sei o que o Senhor quer para você. Eu só sei de uma coisa, que seja o que for, você precisa
creio. Precisa tomar uma decisão logo. Mas logo. Já. Não pode ser para depois. Amanhã pode ser tarde. Eu não sei se o Senhor está chamando você para uma obra específica. Talvez esteja chamando você para uma obra específica. Talvez esteja chamando você para ficar em pé, tomar o leito e voltar para casa com a cura na mão. Talvez seja para você, escolher você para te salvar. Talvez algumas situações na sua vida, algo que está acontecendo, está fazendo até com que você aproxime mais de Deus, para Ele falar e você poder ouvir. Talvez você estava longe, mas você precisa tomar uma decisão, e a decisão precisa ser sempre ao lado de Jesus. O Senhor quer o melhor para nós. O Senhor sempre quer o melhor para nós, sempre. E o Senhor escolheu você, escolheu para restaurar a sua vida, restaurar relacionamentos entre pai e filhos, entre amigos, entre irmãos. O Senhor está falando para você, vai lá pedir perdão logo, vai lá liberar perdão logo. É rápido, logo, ligeiro, libera perdão, vai pedir perdão, para você ser sarado. Jesus quer restaurar amizades, amizades que quebraram ela. O Senhor está chamando você para restaurar as amizades que você perdeu, restaurar seu casamento, tempo de restauração na sua vida. O Senhor está querendo restaurar, está chamando você para um tempo de restauração, um tempo de vitória. E vai até o tema da pregação de domingo que vem. O Senhor quer restaurar você, quer restaurar você, está chamando você para um conserto. Ele quer restaurar a sua vida. Você afastou dele, Ele quer restaurar. Ele chamou você aqui para restaurar essa aliança que você quebrou. O Senhor quer te trazer vida, quer te restaurar a sua vida, quer te trazer vida e vida em abundância. O Senhor está te chamando novamente para trabalhar na obra. Ser um ganhador de vidas, ser uma pessoa que discipula outra pessoa, uma pessoa que vai trabalhar na obra. Eu não sei o que é, o Espírito Santo já está falando com você. A você que o Senhor está chamando para trabalhar na obra, algum tipo de obra específica que você parou ou que você não deu ouvidos, mas o Senhor voltou a falar com você novamente. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Sai do seu lugar e venha aqui para frente. Eu sei que o Espírito Santo falou. O Senhor quer restaurar. O Senhor está chamando você de volta, assim como chamou Pedro.